Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Metamorfose em Voz Alta. Aqui transformamos palavras em voz e histórias em reflexões. No episódio anterior, conversamos sobre a reconstrução da vida após o término de um casamento. Hoje vamos falar sobre um tema ainda mais delicado, mas profundamente humano: a vida após a viuvez. Como conseguir seguir em frente quando a vida muda sem aviso? Como encontrar um novo caminho sem aquela presença ao lado? Neste episódio, trago 3 histórias que mostram diferentes formas de lidar com essa transformação inevitável. A perda de um companheiro ou companheira é uma das mudanças mais profundas que podemos enfrentar. De repente, a rotina muda, os planos para o futuro se desfazem e a identidade que existia dentro daquela relação precisa ser ressignificada. Mas a viuvez não é apenas sobre ausência, é também sobre reconstrução. Cada pessoa encontra seu caminho e hoje vamos conhecer 3 trajetórias diferentes de quem precisou se reinventar depois da despedida. Número 1. Mariana tinha 29 anos e estava casada havia pouco tempo. O marido, Rafael, era seu melhor amigo, seu grande amor, aquele com quem compartilhava planos para o futuro, viagens, filhos, projetos de vida. A casa nova ainda cheirava a tinta fresca. Os porta-retratos exibiam sorrisos de um casal que acreditava ter a vida inteira pela frente. Até que, sem aviso, tudo mudou. O acidente aconteceu numa terça-feira comum. Não houve despedida, não houve preparo. De um dia para o outro, Mariana se viu sozinha em um mundo que parecia ter perdido o sentido. No início, as pessoas tentavam consolá-la com frases prontas, do tipo: "Você ainda é jovem, você vai encontrar outra pessoa." Mas ninguém via o silêncio ensurdecedor da casa vazia. As noites intermináveis em que ela segurava o travesseiro tentando lembrar do cheiro dele. A dor da ausência era intensa, mas a pressão social também pesava. Aos poucos, percebeu que a sociedade tem pouca paciência com o luto. Esperavam que ela seguisse em frente, que recomeçasse. Mas como se recomeça algo que foi interrompido de maneira tão brutal? A primeira mudança aconteceu quando Mariana permitiu-se sentir. Parou de esconder o luto, de sorrir para que os outros se sentissem confortáveis e decidiu buscar ajuda, falar sobre a sua dor. Entrou para um grupo de apoio para jovens viúvas e percebeu que não estava sozinha. Com o tempo, começou a encontrar pequenos respiros na rotina. Um café sozinho na padaria, uma caminhada ao pôr do sol, pequenos passos, pequenos começos. Aos poucos, Mariana começou a entender que seguir em frente não significava esquecer Rafael. O amor que viveram continuaria existindo, mas ela também precisava se permitir novos capítulos. O recomeço não foi como as pessoas esperavam. Não foi sobre encontrar outro amor rapidamente, mas sobre redescobrir-se. Ela voltou a viajar sozinha no início, depois na companhia de novas amizades. Retomou projetos que havia deixado de lado, mas o medo de recomeçar ainda existia. Só que agora ela sabia que poderia carregar o passado com carinho, sem deixar que ele a impedisse de viver o futuro. No fim, Mariana descobriu que a solidão não era um ponto final, mas um espaço onde ela poderia se reconstruir.
Nossa, suspirar aqui depois dessa história de Mariana, né? Uau! Essa história oferece uma visão sensível e bastante profunda sobre o processo de luto, né? E a transformação pessoal que acontece com a gente após a perda de um ente querido. Esse é um tema amplamente explorado na psicologia e também na literatura de autoajuda, com várias abordagens que podem ajudar a entender e contextualizar essa experiência, né? A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, pode oferecer um entendimento sobre a profundidade da dor que a Mariana sentiu. A perda de uma figura de apego significativa pode causar um desequilíbrio emocional profundo, e o processo de luto é, em partes, o processo de reconstruir esse sistema de apego interno mesmo. Autores como Colin Murray expandiram essa teoria ao contexto do luto, sugerindo que o luto envolve a adaptação a uma nova realidade sem aquela pessoa amada. E a história de Mariana também é um exemplo de resiliência e potencial crescimento pós-traumático. É um conceito introduzido por Richard Tedeschi e Larry C. Collins. Eles sugerem que, embora a experiência de eventos traumáticos seja dolorosa, algumas pessoas conseguem desenvolver uma força pessoal renovada e um novo senso de propósito. Como Mariana, muitas pessoas descobrem que o luto é um processo pessoal e único. A jornada dela ressaltou que o luto não tem um cronograma fixo e que encontrar um caminho para seguir em frente pode significar permitir-se sentir, buscar apoio e, eventualmente, redescobrir a si mesma. Linda história da Mariana. Muito obrigada por ter enviado aqui para o Metamorfose em Voz Alta. Com certeza vai inspirar outras histórias. E vamos à história 2 de hoje. Antônio sempre foi um homem de rotina. Aos 65 anos, conhecia os pequenos rituais que marcaram sua vida ao lado de Clara. O café da manhã preparado por ela, as caminhadas no fim da tarde, as noites de filmes repetidos só para terem o que comentar. Foram 40 anos de um casamento sólido, companheiro, onde cada detalhe parecia um fio invisível ligando suas vidas. Os filhos cresceram, se casaram, seguiram suas jornadas. Antônio e Clara ficaram com a casa só para eles, e ele nunca imaginou que um dia precisaria preenchê-la sozinho. Até que, de repente, precisou. Quando Clara partiu, a casa ficou cheia de lembranças, mas vazia de vida. O silêncio se tornou pesado e a rotina que antes trazia conforto agora parecia uma sequência de gestos sem sentido. Pela primeira vez em décadas, ele precisou aprender a cozinhar para si mesmo, a cuidar da casa, a ocupar os espaços de um novo jeito. Os filhos tentavam ajudá-lo, mas eles tinham suas próprias vidas, já eram adultos. Ligavam com frequência, visitavam nos fins de semana, mas no restante do tempo, Antônio se via sozinho, sem saber como preencher seus dias. O mundo lá fora seguia girando, mas dentro dele tudo parecia parado. A mudança começou devagar. Primeiro, decidiu sair mais. Foi à padaria tomar um café, se sentiu bem, começou a frequentar uma praça próxima, onde observava ali o movimento das pessoas. Depois, uma vizinha o chamou para uma aula de dança para a terceira idade. Ele riu da ideia, mas aceitou o convite e, para sua surpresa, ele gostou. Foi nessa reaproximação com a vida que ele percebeu o quanto ainda poderia viver. Mas, quando começou a se abrir para novas amizades e até para a possibilidade de um novo amor, notou que seus filhos não reagiram bem. Para eles, ainda era entre aspas, o marido da mãe, né? Era como se, ao seguir em frente, estivesse apagando Clara.
O dilema de Antônio era esse: como reconstruir sua vida sem perder o respeito pela história que viveu? Foi preciso diálogo, paciência e, acima de tudo, permitir-se sentir. Com o tempo, ele mostrou aos filhos que recomeçar não significava esquecer. Clara sempre seria parte dele, mas isso não deveria impedir que ele encontrasse novos momentos de alegria. Antônio aprendeu que o amor que viveu com Clara não era uma prisão, mas um alicerce, e que havia um jeito de honrar a memória dela sem abrir mão da própria felicidade. Aos poucos, os filhos começaram a aceitar, não sem estranhamento, mas com o entendimento de que o pai também tinha direito a seguir. E Antônio percebeu que a solidão não precisava ser uma sentença. Ele ainda tinha histórias para viver. Que bonita a história do Antônio, também muito obrigada por ter enviado para a gente. E essa história é uma reflexão sobre o luto, né? Sobre o envelhecimento e a busca por um significado após a perda de um parceiro de longa data. O luto na terceira idade pode ser especialmente desafiador, porque vários fatores como a aposentadoria e o ninho vazio, no caso deles também, que os filhos já eram crescidos e casados, acrescentado à perda da pessoa com quem convivia, pode se complicar, pode ser um luto complicado, porque existem todas essas transições de vida, né, acontecendo ao mesmo tempo. A reação dos filhos de Antônio ilustra as dinâmicas familiares e expectativas culturais em torno do luto, né? O trabalho de um psicólogo sobre a perda ambígua é útil para entender como a falta de uma resolução clara pode complicar o luto, tanto para o viúvo quanto para os seus familiares. O trabalho é de Pauline Boss, sobre perda ambígua. Por isso que a importância da comunicação se faz muito necessária, principalmente falar como as pessoas se sentem, né? O pai falar como se sente sozinho, os filhos falarem como sentem um ciúme mesmo ali da mãe que partiu. É muito importante essa conversa clara entre os membros da família, para que tudo fique de uma maneira mais aberta e mais sincera, com todos podendo expressar os seus sentimentos. A experiência de Antônio em encontrar novas atividades e potencialmente novos amores se alinha também com a teoria de Viktor Frankl sobre a busca de sentido. Gente, se vocês não conhecem, esse é um livro maravilhoso em que ele conta como dentro do campo de concentração ele elaborou essa teoria. Frankl discute como a busca por significado pode ser uma força poderosa na superação das perdas. Fica aí a dica, então, do livro Em Busca de Sentido. A história de Antônio destaca como o luto não é apenas sobre a perda de um parceiro, mas também sobre a perda de um modo de vida, né? No entanto, ele descobriu outros modos de vida, ele descobriu que há espaço para novos começos, mesmo quando se honra o passado, não precisa esquecer. Reconstruir uma vida após a perda de um parceiro de longa data envolve muitos desafios, tanto emocionais quanto oportunidades de crescimento pessoal mesmo. Parabéns, Antônio. E vamos à história 3. Ricardo tinha 42 anos, 2 filhos pequenos e uma vida cheia de movimento. Entre trabalho, brincadeiras no parque e histórias antes de dormir, ele e Tatiana compartilhavam a rotina intensa da criação dos filhos. Era cansativo, mas também era feliz. Tatiana era a pessoa que organizava as mochilas da escola, que lembrava dos aniversários dos amigos, das crianças, que equilibrava a casa de um jeito que Ricardo nunca precisou pensar. Juntos eles eram um time, mas de repente, Ricardo se viu sozinho nesse jogo.
A morte de Tatiana não deu espaço para que ele desmoronasse. O luto veio junto com uma necessidade urgente de cuidar dos filhos, de garantir que eles estivessem bem, de responder perguntas difíceis com a voz embargada e o coração dilacerado. Ela foi para o céu, papai? O menor perguntou. Ela volta, né? O mais velho insistiu. Como explicar o inexplicável? Como consolar um filho quando você mesmo sente um buraco dentro do peito? Os primeiros meses foram um turbilhão. Ele se viu sozinho nas tarefas que antes eram compartilhadas. Preparar lancheiras, organizar a rotina escolar, acalmar choros na madrugada. Tudo isso enquanto ainda tentava equilibrar o seu próprio luto, que ficava sempre em segundo plano. A primeira mudança aconteceu no dia em que ele se permitiu chorar na frente dos filhos. Até então, achava que precisava ser forte, manter-se firme para protegê-los. Mas quando o mais velho o abraçou e disse: "Tudo bem, papai, eu também sinto a falta dela", Ricardo percebeu que talvez a força estivesse justamente em não esconder a dor. Aos poucos, ele aceitou ajuda. Contou com os avós, com os amigos, com a escola, buscou apoio psicológico para si e para os filhos. E o mais importante, entendeu que não precisava carregar tudo sozinho. Com o tempo, Ricardo percebeu que ser pai solo não significava apenas dar conta de tudo, mas também ensinar aos filhos que o luto não precisa ser um peso solitário. Eles criaram juntos pequenas homenagens para Tatiana, um caderno onde escreviam lembranças dela, uma estrela no teto do quarto que chamavam pelo nome dela à noite. Lindo, né? A dor nunca desapareceu por completo, mas mudou de lugar. O que antes era um vazio desesperador tornou-se uma saudade que, aos poucos, encontrou espaço para coexistir com alegria. Ele ainda sente medo, ainda tem momentos em que se pergunta se está fazendo tudo certo, se está criando os filhos da maneira que seria com ela. Mas hoje sabe que ser forte não significa esconder a dor, e sim aprender a caminhar com ela. E mais do que isso, permitir-se continuar vivendo. Ui, me arrepiei com essa história, hein? A história de Ricardo ilustra os desafios únicos e bem complexos, né? Que os pais enfrentam quando se tornam viúvos enquanto criam filhos pequenos. Muito obrigada, Ricardo, por nos ter enviado a sua história. Tenho certeza que vai ajudar outras pessoas na mesma situação que você, viu? Explicar a morte a crianças, vamos falar sobre isso, é uma tarefa muito difícil, muito. Existem bastante livros que oferecem a orientação sobre como ajudar, como contar para as crianças e também livros para as crianças lerem sobre o luto e como processar o luto. Agora, a comunicação aberta, como o Ricardo experimentou ao compartilhar sua própria dor com os filhos, é fundamental para ajudar as crianças a entender e a lidar com as suas emoções. A decisão de Ricardo de aceitar a ajuda de familiares e amigos destaca a importância do apoio social no luto. Diversos estudos mostram que redes de apoio podem ser cruciais para o bem-estar emocional durante períodos de perda. E ao permitir-se chorar na frente dos filhos, Ricardo estava modelando uma abordagem saudável para lidar com as emoções. Eu adoro muito a psicóloga Brené Brown e ela fala sobre a importância da vulnerabilidade na construção de conexões genuínas e no fortalecimento das relações familiares. Ao demonstrar suas emoções, os filhos se sentem seguros para sentir também e, assim, ir de encontro ao caminho da elaboração do luto. E outra coisa nessa história também me chamou bastante atenção. Criar rituais de memórias como o caderno de lembrança, a estrela no teto, né, ajuda a manter viva a conexão
emocional com quem se foi, principalmente quando há crianças envolvidas, né? A jornada de Ricardo enfatiza que o luto é um processo contínuo e que encontrar maneiras de integrar a perda na vida cotidiana é uma arte crucial do ajuste emocional. A história dele nos lembra que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar novos significados e continuar a viver de maneira plena e autêntica. A psicologia nos ensina que o luto não segue um roteiro. Não há tempo certo para se recuperar, nem uma única forma de seguir em frente. Cada um encontra seu jeito de ressignificar a ausência. Mariana precisou se permitir viver sem pressa. Antônio aprendeu que amor e saudade podem coexistir no mesmo espaço. Ricardo descobriu que cuidar de si também era uma forma de cuidar dos filhos. O essencial é permitir-se sentir, sem culpa e sem pressa. E entender que seguir em frente não significa esquecer. Lindas as histórias de hoje, emocionantes, cheias de inspiração, de recomeços, de metamorfoses, de voltas por cima. Tenho certeza que se alguém estiver aí do outro lado, passando por algo desse tipo, se sentiu ou pôde se sentir um pouquinho mais forte com a nossa vibração. E agora chegou a hora do poema que eu gosto de ler para vocês em todo episódio. E aí eu escrevi hoje um poema curto para esse episódio que foi tão denso. Sabe quando o vento passa, mas a brisa ainda toca o rosto? É assim que a presença mora na ausência, nos gestos que ecoam, nas memórias que dançam no silêncio. A vida segue, não porque esquecemos, mas porque aprendemos a carregar o amor de um novo jeito. A viuvez nos ensina que o amor não termina quando alguém se vai, gente. Ele apenas encontra novas formas de existir. E a vida, mesmo depois de grandes despedidas, sempre nos oferece recomeços. Cada um no seu tempo, cada um à sua maneira. Se você está passando por isso, saiba, você não está sozinho. A dor é parte da história, mas não precisa ser o final. Se esse episódio tocou seu coração, compartilha com alguém que pode se beneficiar em ouvir essa mensagem. Obrigada por me acompanhar nessa jornada de histórias, reflexões e metamorfoses. Deixe seu comentário para eu saber se você está gostando, se você tem alguma dica, se você tem uma história. E se você tem essa história, mande sua experiência para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com e continue caminhando nessa jornada de transformação. Até o próximo episódio. Um abraço bem apertado. A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.